Você que está de repente trabalhando numa empresa familiar e acha que eu estou sendo muito frio, muito separado, muito distante do meu funcionário familiar, entenda que o problema está em você. Entenda que o problema está em você. Eu sei exatamente o que eu estou falando e eu sei que isso é muito bom para mim como empresário e também muito bom para o meu familiar que é funcionário. A confusão mental entre família e profissionalismo, ela é ruim para ambos. Você só está se enganando. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao episódio 057 do Gestão Pragmática Podcast, o GPP. E a questão de hoje é o que eu preciso saber antes de contratar um familiar. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Então, semana passada a gente já falou sobre como ter um sócio familiar e é quando, na maioria das vezes, essa sociedade começa com um namoro entre dois familiares ali, né? Quando eu falo namoro, vocês entenderam, né? Que vai tipo, vamos abrir uma empresa até eles concretizarem o casamento. Hoje, você montou sua empresa e aí chegou o momento de contratar alguém, você olha lá, tem um sobrinho, um primo, um filho, um irmão teu, e você fala, por que não, né? Por que não puxar essa pessoa para minha empresa? Eu acho que de repente vale a pena. É desse cara que a gente vai falar. A gente vai falar dessas contratações familiares. E, cara, é até engraçado isso que essa semana eu tava pensando já, né? Cara, eu tenho alguns objetivos, a gente já falou bastante sobre objetivos e metas aqui. Eu tenho o número deles. E se não, quando eu atingir um objetivo, eu vou precisar de mais uma pessoa de confiança do meu lado. E aí é mó barato, né? Como você lembra dos seus familiares, cara. Você fala, cara, será? Você pensa na família. E eu acho que é uma coisa natural do ser humano, até porque quando você fala de confiança, você já conhece a pessoa por muito tempo. Então você começa a olhar, você sabe que tem gente que está precisando da tua família, dentro da tua família tem uma pessoa que está precisando, você sabe de muita gente que te ama e vice-versa, e você ama essas pessoas, você fala, caramba, o ideal é que eu quero vê-las bem e elas me queiram ver bem. Você sabe que você pode confiar, ou deveria poder confiar, né? Você quer dar oportunidade para a pessoa mudar de vida, você fala, cara, eu tenho oportunidade. Tua família já soltou uma indireta, por que fulano não trabalha pra você? Ou a família foi mais direta ainda, fala, cara, bota o cara lá, o cara tá precisando, pô, ajuda. Então, existem muitas ações tendenciosas, tá? E a palavra tendenciosa ela é muito usada para algo errado, mas na verdade, se você olhar o fio da palavra, né? Tendenciosa é que ela tende a alguma coisa. Então, existem muitas ações tendenciosas que tendem a alguma coisa para você colocar o seu familiar lá. Essa vaga que deve aparecer aí em 2023, creio eu, ela é um cargo melhor do que alguns familiares meus têm hoje. E familiares próximos falam, pô, por que não, né? Então aparece essa oportunidade, você fala, cara, não é nem que a pessoa está precisando, mas essa vaga que você terá para trabalhar do teu lado, ela é melhor do que muitos familiares meus estão nesse momento. Aí você fala, cara, será que não? Será que é possível? Será que não é possível? E qual é o meu veredito de tudo isso? Nenhum. Por quê? Porque a gente vai começar a falar sobre isso. Eu tenho que pegar esses caras todos que vieram na minha cabeça e montar um processo seletivo, bro. Processo seletivo, é isso que a gente vai falar. A gente vai meter um processo seletivo, vai explicar um pouquinho como funciona. Por quê? Muita calma nessa hora, por favor. Muita calma nessa hora, tá
certo? Porque contratar parente é engraçado, cara. Contratar parente é que nem recolher cachorro abandonado de rua. Eu fiz isso um tempo atrás aí, cara. Tava chovendo, tinha um cachorrinho aqui na esquina da minha casa. Eu achei uma sacanagem, o cachorrinho tomando chuva pra cacete. Eu chamei o cachorrinho pra perto da minha casa, abri o portão, ele entrou. Ele entrou, aqui na frente não era coberto, meti um guarda-sol, deixei ele lá e coloquei um pratinho de ração do picanha. E beleza. Falei, pô, deixa passar essa chuva, ele vai se alimentar, vou deixar ele quentinho e depois ele, vaza. No outro dia abri o portão, quem disse que o cachorro saía? O cachorro não saía mais, velho. O cachorro ficou aqui e já era, malandro. E aí eu fui nas ONGs, as ONGs todas lutadas, eu comecei a perguntar, e toda vez que eu ia falar com alguém falava assim, o cachorro te escolheu, o cachorro agora é teu. Meu irmão, minha esposa tá grávida, de gêmeos, o picanha, ele não tá se dando bem com outro cachorro, não vai rolar, não dá. Mas o que você vai fazer? Você vai abandonar o cachorro? Você vai botar o cachorro na rua? Não, você não entendeu. Eu não vou abandonar o cachorro eu não vou abandonar o cachorro na rua. O cachorro é de rua. Era de rua. Você acolheu ele ontem à noite. Tá bom. Acabou. Moral da história, eu consegui doar o cachorro. Eu acho que eu fiquei 2 anos pagando uma mensalidade de R$100 para ajudar a pessoa a cuidar do cachorro. E mesmo assim eu fui julgado por doar esse cachorro. Que louco. Eu pensei em ajudar um cachorrinho de rua e tive uma responsabilidade enorme. Que agora eu entendi. Então agora, quando eu vejo um cachorrinho de rua, eu já sei como é que funciona essa responsabilidade. Eu consigo ajudá-lo até ele achar um novo lar? Se não, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida dele ali. Mas se eu trouxer para casa e tirar, é um abandono. Hoje eu sei. Essa é a alusão que eu faço com um parente. O parente está lá, passando uma certa dificuldade, de repente. Aí você vira e fala, cara, eu vou ajudar esse cabra. E você ajuda. Você ajuda o cabra e beleza, só que aí ele não funciona na tua empresa. Na hora que você desligar, saiba que você vai ser julgado por isso. É nítido. Você vai ser julgado pela pessoa, você vai ser julgado de repente por algum familiar, você vai ser julgado. Então, a hora que você contrata, bacana, saiba que você está recolhendo um cachorrinho abandonado de rua ali, que pode ser um puta amigão, um puta companheiro, um cachorrinho que vai te divertir pra caramba, como pode ser aquele cara que vai comer todo o teu sofá, fazer cocô na tua casa inteira, né? E a mesma coisa agora indo pra pessoa, tá? Não é o funcionário que vai comer teu sofá e fazer cocô na casa toda. Pelo menos acho que eles não chegam nisso, mas fazem coisas piores como roubar, por exemplo. Mas aí você pega e o teu funcionário pode ser um puta de um cara que vai te defender, vai ser aquele cara pra tua vida, como pode ser a pessoa que não tá com você, que não te ajuda, que fala mal de você pelas costas e assim vai. Então, você tem que entender aonde você pode chegar. Lembrando que a gente tem aí algumas promessas para entregar, não é verdade? Controle total da empresa familiar. Se esse familiar ele não te respeitar, além de você não ter o controle total da empresa familiar, ele é um ponto muito importante dessa cadeia do controle total da empresa familiar, porque se nem a tua família, nem a tua pessoa de confiança te respeita, que são os funcionários. Então você já perde essa primeira promessa. Vamos lá para a terceira promessa, que é a qualidade de vida. Cara, a família é uma coisa que te impulsiona ou te corrói a qualidade de vida. Simples assim. Então se essa pessoa estiver muito próxima a você, vai te ajudar muito a qualidade de vida. Se ela estiver contrária a você, ela vai corroer a tua qualidade de vida. E por fim, a maximização da lucratividade, né? A maximização da lucratividade, ela tem tudo a ver. Se você tem um familiar que, cara, tá contigo, ele tem o olhar de dono, provavelmente você vai ter uma empresa lucrativa. Se você tiver um familiar contra você, eu vou em empresas que o pai, ele não paga o salário pro filho, ele paga uma mesada pro filho, porque o filho não faz absolutamente nada. Olha como é que tá meu olho, galera. Ficou vermelho agora, né? Beleza, desculpa aí.
Sei que eu não tô tão gato, tô parecendo Rock Balboa, mas vamos embora. Ele não paga um salário pro filho, ele paga uma mesada pro filho. O filho não faz porra nenhuma lá, e aí? Então a tua maximização de qualidade ela vai ser um pouquinho deteriorada. Então tem pessoas que trabalham muito bem, contrataram e sabem fazer um trabalho muito legal. Colégio ABC, Alaide, mantenedora da escola, e Veridiana, sua diretora, ambas irmãs. Cara, é algo que funciona muito bem. É algo que funciona muito bem. É um trabalho bem bacana das duas. Às vezes rola uma emoção por parte de uma e de outra, sim, né? Às vezes as pessoas não conseguem separar, mas o retorno das duas é muito positivo. Adriana, da Adriana's Hair, cara, fui conhecer semana passada, se eu não me engano, lá o salão. Cara, se eu não me engano, ela tem 2 ou 3 irmãs trabalhando para ela, e eu vi que as 3 são muito respeitosas, né? Faz um trabalho muito legal, poxa, bacana. Doutora Vanilda, que é uma acolhedora, né? Ela ajuda todo mundo, ela faz o possível para ajudar toda a família. Doutora Vanilda, eu falo que ela é a maluca do rolê, porque ela, além de tudo, ela monta empresas para colocar os familiares dela. E isso daí é fantástico, a missão da doutora Vanilda maravilhosa, mas em alguns momentos ela compra problemas que de repente não seriam nem delas, né? Mas também tem experiências bem ruins. E as experiências bem ruins eu não vou falar aqui, né, os nomes, mas já teve gente que contratou familiares e foi roubado. Teve gente que contratou familiares e hoje o familiar é seu concorrente próximo. Seu concorrente é aquele concorrente direto, aquele concorrente que realmente não é teu parceiro, ele realmente é teu adversário, te incomoda. Teve gente que contratou familiar roubou e esse... Teve cliente que contratou familiar e esse familiar roubou. E o pior não foi nem o roubo, o pior é você ter que colocar esse teu familiar na cadeia. Então, coisas bem pesadas, tá, galera? Então toma cuidado onde você fala, mas é minha família, o que eu vou fazer? Se ele não trabalhar para mim, ele não vai trabalhar em lugar nenhum. Cara, a sua família beleza, você tem parentes, a tua empresa não tem parente nenhum, ela dá graças a Deus por isso. A Essencial Gestão Empresarial, ela não tem pai, filho, irmã, não tem nada. Ela não tem nem pai, tá? Não sou pai da minha empresa não, sou fundador da minha empresa. Então toma cuidado com isso, a empresa não tem parente nenhum. Eu lembro de um posto de combustível que tinha 2 sócios e eles tomaram a decisão de não poderem contratar ninguém. Olha que os caras eram novos, etc e tal, mas com o passar do tempo casaram, tiveram filhos, e aí falaram, por que não, né, trazer meu filho? Não lembra do combinado, do acordo? E ficou fantástico, porque imagina só, se de repente eu sou sócio de um cara e ele traz um filho que não tá afim de trabalhar. O pai tem uma ligação emocional, eu não tenho, velho, eu vou querer que esse maluco trabalhe. Então, de uma forma ou de outra, funcionou muito bem na época que os dois fizeram isso. Então, a gente tem exemplos muito positivos e muito negativos de contratação de familiares. Agora, errei ao contratar, o que eu faço? Demite? Oxe! A gente não vai falar sobre isso hoje, mas se errou ao contratar, a gente vai falar sobre isso, sobre pontos antes de você contratar. Mas contratou errado? Demite. A gente vai um dia bater um papo sobre isso, só sobre essa parada aí. Mas um dia ele aprende. Sério mesmo? Tudo bem, tem aquele processo lá da linha expectativa, a gente já falou sobre isso. Puta, a gente contrata uma pessoa com uma expectativa. Se ele se ele passar essa expectativa, se ele atingir essa expectativa, a gente vai lá e reconhece, a gente premia e a gente promove. Se ele não alcançar essa expectativa, a gente reorienta. Olha, você não mandou bem, esperava mais de você. A gente, além de reorientar, a gente recapacita, treina de novo o cara. E se for o caso, realoca. Ele não deu certo num setor, vamos colocar ele no outro. Se não funcionou esses 3, senão se tu contratou um familiar e não atingiu a expectativa, tu explica para ele como é que eu trabalho, não funcionou. Você vai lá e recapacita, não funciona. Se realoca, não funciona. O 4º passo é a rua, velho. Mas um dia ele aprende na vida, filho. Não vai ser na minha empresa. E eu falo de uma forma dura, mas é real.
É assim que funciona. E qual é o jeito errado de se executar esse tema? É você abrir uma empresa, chegar na festa de Natal, aquela festa que tem bastante gente, abrir a porta da tua casa e falar, vem todo mundo! E você querer ser o salvador da pátria da tua empresa. Não, vem que vai funcionar, etc e tal. Galera, você não é o salvador da pátria. E outra, às vezes isso é ego, tá? Às vezes você nem errou porque você quis ajudar teu familiar. Você errou porque você estava com o ego inflado, falando, graças a Deus, eu dei sorte na vida, meu primo não deu, então eu vou ajudá-lo. Mas é mais para você se reafirmar e depois você ficar com esse pepino aí para resolver. Então, toma um pouco de cuidado com isso daí, legal? Toma um pouco de cuidado para entender quais são as emoções. E lembrando, né? O gestor pragmático ele não trabalha muito com emoção, ele trabalha mais com a razão. Qual é o jeito certo, então? Entrevista de emprego. Cara, eu não te consigo um emprego familiar, eu consigo uma entrevista de emprego. Você quer? Olha a diferença. Isso daí não tem problema, tá? Arrumar uma entrevista de emprego você pode arrumar para todo mundo. Mas tem aquele familiar que se eu arrumar uma entrevista de emprego, ele já cola. Bom, eu tenho duas coisas para te falar desse maluco, né? Aquele pegajoso que você fala, não, Barreto, não posso nem dizer que tá precisando de gente lá, porque senão aí que ele vai colar mesmo. Não. Vamos lá, duas coisas. Primeiro, se você já sabe que esse cara é pegajoso desse jeito e que não vai funcionar, você não vai convidar ele para uma entrevista de emprego, não por ele ser pegajoso, e sim porque você sabe que essa entrevista de emprego vai ter um resultado negativo, que ele não vai ficar porque você já conhece o cabra. Então, para que você vai perder o seu tempo fazendo isso? Por que eu estou dizendo assim? Porque você só não vai chamar ele para entrevista porque você já sabe que ele não é a pessoa. Agora, não é porque ele nem pode saber que tem vaga na minha empresa. Lógico que pode, a empresa é tua, velho. Mas ele sabe que eu tenho vaga e não chamo ele, não tem nada a ver isso, irmão. Ele não é adequado para a vaga. Inclusive, é um ótimo exercício de repente você convidar alguns familiares, eles fazerem entrevista e você falar, poxa, legal a sua entrevista, mas tinha um colaborador aí, um candidato melhor que você. Ele vai falar, nossa, eu tenho coração, eu sou familiar dele. E você vai falar justamente isso, cara. Você é um familiar, de repente tem até um critério de desempate. Sabe aquele lance do saldo de gols? Se vocês tiverem o mesmo número de pontos, de repente eu te trago pelo saldo de gols, por ser meu familiar. Mas, no caso, você não tá com o mesmo número de pontos. O cara era superior a você, eu contratei o cara. E pau no gato. E se ficarem chateados, não tem problema. Por quê? Porque você começa a racionalizar, você começa a ficar mais forte com isso. E aí as coisas começam a funcionar, tá? Então, entrevista de emprego é uma coisa legal. E de preferência, mais de uma entrevista de emprego, tá? Então, ele vai fazer entrevista com você, que é o fundador e proprietário da empresa. Mas aí você pede para um gestor fazer entrevista com ele e ser sincero. Você chama o gestor e fala, cara, a gente vai fazer um feedback aqui, eu estou trazendo meu filho para fazer a entrevista com você. Mas você vai ser super sincero comigo. Não é porque meu filho que a gente tem que contratar, cara, tá bom? Você vai ser super sincero, você vai fazer 3 entrevistas, meu filho tá no meio, você conta. Chama, se você tiver o RH já, departamento pessoal, chama o RH e fala, faz uma entrevista. Então começa a colocar isso. Barreto, minha empresa é pequena, tem 4 pessoas. Chama dessas 4 pessoas para fazer essa entrevista. Não com você, depois de você ou antes de você. Você começa a entender como funciona, até para ter um viés de confirmação. Então, não contrate ninguém da sua família sem antes passar por uma entrevista, por um processo seletivo sério, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Bom, dito isso, a gente vai trabalhar os 7 cuidados na hora de contratar um parente. Quais são os 7 cuidados que você precisa ter ao contratar um parente? Primeiro deles, ele deve passar um processo seletivo comum a todos os candidatos. A gente acabou de falar sobre isso, mas vamos ressaltar o seguinte. Não é porque tem um familiar teu lá precisando ou dando sopa que você tem que contratar. A gente já falou sobre isso.
Você precisa ver qual é a vaga que tem na sua empresa para ir atrás de alguém no mercado. Então, de repente, sobre uma vaga de estoquista, e aí você tem um primo estoquista. Olha que coincidência. Então, aí você joga no mercado esse processo seletivo, você joga no mercado esse processo, né? De repente aparece o currículo do teu primo e de mais uns 2 você entrevista os 3. E você contrata o mais adequado para a vaga. Eu tenho a vaga para estoquista e o meu primo, ele é vendedor. Cara, vai combinar ele com o perfil vendedor em estoque? Não sei, mas quer fazer uma entrevista, ver se ele conhece um pouco, se ele topa. Bacana. Olha, vai ter uma vaga para trabalhar em altura e eu tenho um sobrinho que tem medo de altura. Mas não dá, não funciona assim e tá acabado. Então ele deve passar pelo mesmo processo seletivo comum a todos os candidatos. Esse é o primeiro cuidado na hora de contratar um parente. Segundo, cara, eu adoro esse. As regras da empresa valem para todos os funcionários, inclusive para ele. Meu amigo, você tem horário para entrar, horário para sair, você tem os mesmos direitos e deveres. Pelo amor de Deus, não errem nisso. Não errem numa coisa tão básica como essa. A empresa abre 9 horas, mas a minha sobrinha chega às 10h15. Chega momento de eu ouvir da tia, da mãe, que falou, mas por que ela chega às 10h15? Tenta acordar ela lá, tu vai ver que não dá. Malandro, se eu tentar acordar, eu consigo, velho. Lembra da dona Hermínia, como ela acordava a filha, jogando um balde de água fria? Você tá maluco, rapaz? E o meu sobrinho, a empresa abre 8 horas, ela chega às 9h30, o meu sobrinho chega às 9h30. Você tá maluco? Além de eu estar perdendo 1h30 de produtividade de um colaborador, eu estou arrumando uma confusão enorme com a cultura da minha empresa. Então, a regra da empresa vale para todos. Cara, tem empresas que eu tenho um problema no processo que eu não sei quando eu vou encontrar o sobrinho do proprietário no local e ele é o responsável pelo departamento. Só que tem dia que ele simplesmente não vai trabalhar. E aí pergunta, o tio fala, realmente é difícil. Como assim realmente é difícil, irmão? Isso não existe. Então, regras da empresa valem para todos os funcionários, inclusive para o seu familiar. É o segundo cuidado que a gente tem que ter. No terceiro cuidado, na hora de feedback, separa o lado emocional do profissional. Você separa e não deixa a pessoa misturar. Toda vez que a pessoa fala, mas pai não, Barreto, aqui eu não sou teu pai. Aqui a gente está falando como chefe e funcionário. Barreto, mas não é muito frio? Não é frio, porque da mesma forma que eu não vou chegar e vou deixar ele confundir as coisas, me chamando, pai, me ajuda, eu sou teu filho. Eu também não vou falar, filho, como teu pai eu tenho que... Não, eu tenho que ter um respeito como chefe e funcionário. Então não é frio, é mais respeitoso, inclusive, vai por mim. Terceiro, então, na hora de um feedback, separa o lado emocional do profissional e não deixe o outro lado misturar. 4, evite conversas informais no ambiente familiar, no trabalho. Caramba, tu viu só? E a mãe, hein? Cara, a mãe a gente conversa depois, filho, tá certo? Não deixe essas conversas informais do ambiente familiar ele se envolver no trabalho. Não vale a pena isso. 5. Essa é legal, hein, cara? 5. Deixe claro que ele não vai ter regalias porque é membro da família. Não é só porque ele é membro da família que ele vai ter ali oportunidade. Não vai ter regalia. Ele não vai poder sair mais cedo, ele não vai entrar na hora que ele quer, ele não vai receber diferente por causa disso, inclusive o 6 é salário que a gente vai falar. Deixar bem claro que regalia não vai ter. Inclusive, não que deveria ser assim, mas é comum acontecer, você começa a exigir mais desse familiar quando você começa a ser um gestor pragmático. Por quê? Porque além de tudo, ele é seu familiar. A gestão pragmática, ela inverte esse jogo.
Pô, ele é meu familiar, por isso ele vai ter mais regalias. Não, ele é meu familiar, cara. De repente, amanhã ele vai tocar isso aqui tudo, então eu vou exigir mais dele. Não é que seja necessário ser assim, mas é assim que as coisas começam a se comportar. Quando você começa a acreditar mais numa pessoa, o primeiro passo é você dar mais responsabilidade para eles. Olha que coisa louca isso, né? Você fala, pô, esse cara tá me dando muito trabalho para fazer. Não é que eu quero te matar porque eu não gosto de você. Eu não sou a prima ruim da gata borralheira, né? Que joga o suco no chão para ela ter que limpar. Não é isso. É ao contrário. Eu começo a te dar mais responsabilidade que eu falo, cara, vai por aí que vai dar certo. Vai por aí que vai dar certo. E eu sabendo que só depois da tempestade vem a bonança, só depois da arrebentação vem a boa onda, eu coloco o meu bom funcionário, seja familiar ou não, na arrebentação. Porque eu sei que depois que ele passar a arrebentação, ele vai ter a boa onda. Eu não consigo pegar um helicóptero, fazer ele passar a arrebentação e colocar ele na boa onda. Isso não existe. Então, na verdade, 5, deixe claro que ele não traz regalias porque é membro da família, deixa até claro que o osso dele é um pouquinho mais duro para roer, tá? É isso que você espera dele. A gente vai falar já da minha parte familiar, mas os meus sobrinhos, eles têm responsabilidades maiores do que o trabalho deles. E às vezes eu fico até com receio de amanhã alguém reclamar sobre isso. Mas se reclamar, reclamou, porque é assim que funciona. Eu estou trabalhando. Aí sim, além de ser chefe deles, né? Eu agora sócio de um deles, inclusive, eu sou mentor desses caras também. Então, é muito forte, muito importante isso. Vamos pro sexto? Salário do mercado. Olha, você trabalha como office boy, o piso do office boy está em R$ 1.350, mas por você ser meu familiar, você vai ganhar R$ 3.300. Não vai. Acabou. Você vai ganhar o valor de um office boy. Pô, cara, aí galera, na boa. Se você quiser pagar um valor diferenciado, você tem que simplesmente entender que não é a tua empresa que vai pagar, é você como empresário. De repente eu coloco o Theo e o Gael daqui a alguns anos para ser vendedor de curso da Wizard. Qual é o salário base do vendedor de curso de Wizard? Sei lá, tanto mais a remuneração variável. Eu muitas vezes penso nisso, sabe? Eu vou virar para eles e falar, tu vai ganhar um fixo. E toda vez que você receber a tua remuneração variável, você vai me avisar, vai me avisar, eu sei quanto é que você recebe, então sei lá, você recebeu R$3.000 de remuneração variável da empresa Wizard, a qual eu tenho uma participação. Eu vou lá e eu, Rafael Barreto, como pai, te dou 3.000 também. Eu penso às vezes em fazer isso. Pô, Barreto, mas por quê? Cara, eu quero que esses caras sejam alucinados por remuneração variável. Eu quero que eles se tornem vendedores fortes da parada. Então eu fazendo isso, de repente, primeiro de tudo não tem nada a ver com a empresa, é um incentivo meu de pai para filho falando, cara, vai ali e eu dobro a tua remuneração variável. Eu posso fazer isso como pai, por exemplo, tá? Mas o salário, ele vai ter o mesmo que todo mundo. Então, cuidado com isso. Tem que olhar se eles estão com o salário do mercado. E sétimo, contratou e não deu certo. O que você faz? Segue o processo de desligamento, como faria com qualquer outro funcionário. Esses são 7 cuidados que você precisa ter ao contratar um familiar. Galera, vamos pegar um pouquinho essa parte de demissão, que é o seguinte, é o pragmatismo na veia. De repente você tem um funcionário lá que, cara, ele não está produzindo, ele está te dando trabalho, mas você sabe que você vai ter problemas familiares ao demitir. E aí você sofre todo dia um pouquinho com isso. Caramba, esse cara tá aí me atrapalhando, olha lá, fez eu tomar prejuízo aqui, ó, fica falando bobagem lá para os nossos colaboradores, eu não acredito nisso. E tudo, você tá todo dia sofrendo um pouquinho. Vai ter um dia, inevitavelmente, que você vai sofrer mais, que é o dia que você demitir esse cara. Você simplesmente fala, ó, obrigado, etc e tal, tchau. Aí teu WhatsApp vai bombar, alguém da tua família vai falar que você não é um cara legal. Nesse dia você vai sofrer mais. É normal.
Você não é um dia agradável demitir ninguém. Esse dia, quando eu demito alguém, nunca é agradável. O dia não é, uhul, que dia legal, demiti, não, é respeito pela pessoa, ainda mais se for um familiar. Então, nesse dia, você vai sofrer mais do que os outros dias que você sofre um pouquinho. Pô, esse cara não fez o trabalho, esse cara não fez. Você vai sofrer mais. Mas também você resolve de uma vez. É como arrancar o esparadrapo de uma vez só. Uau, doeu do que ficar todo dia puxando um pouquinho o esparadrapo interminável. Porque se você não demiti-lo, esse esparadrapo vai esticando, né? Então, o pragmatismo é isso. É resolver o que tem que ser resolvido, mesmo que doa. Bacana? Então, sabendo desses 7 passos, fica muito mais fácil. E eu falo bastante disso, que eu acho que empresa familiar tá no meu cerne, né? Mas do lado zoado da coisa, do lado negro da coisa, né? Eu tive algumas oportunidades de trabalhar com empresa familiar. A primeira delas foi na empresa do meu irmão Ricardo, brilhante. Meu irmão Ricardo, se eu não me engano, o sogro dele era o sócio, o seu Bucalini, cara, um cara que eu considero da minha família, eu amo aquele cara. E aí, eu acho que também o nome da Brilhante podia ser a Grande Família, porque trabalhava Ricardo, seu Antônio Bucalini, aí a Darlene, a Dona Otília, a Silene, a minha irmã. Cara, eram uns 6, 7 familiares. E em alguns momentos as coisas eram trocadas aí. Eu mesmo, em vários momentos, eu desrespeitei alguns familiares lá. Às vezes eu tava do lado dos funcionários, galera, sabe assim, e do lado ruim da coisa. Aí depois veio o quê? O fatídico Bar Barretos. E aí esse daí eu já era um dos sócios e o criador da parada. E aí tudo o que eu vi, de repente, de pessoas cometendo erros, como na própria Brilhante, eu cometi os mesmos erros no Barretos. As mesmas pessoas foram trabalhar. Então, lá na Brilhante, que eu era um colaborador, e estava toda essa família, a mesma família, foi pro Bar Barretos, e só inverteu essa ordem, tá? Eu fui a pessoa que iniciei, mas coloquei todo mundo, colocando um temperinho a mais, um ingrediente a mais, meu irmão Reinaldo, que já é também esquentadinho, e aí a confusão tava feita. E era legal, né, galera? Porque era num bar, então já tinha muita emoção dentro da família, a gente ainda bebia, a gente trabalhava para trabalhar tomar um negocinho. E aí imagina a gente trabalhar num bar com família emocionada e bebendo. Olha só, a gente praticamente criou a bomba atômica lá, tinha uns pau muito loucos, velho, umas confusão muito legal. E aí, mais um momento que não funcionou aí muito a qualidade de vida com a empresa familiar. Depois querendo ajudar todos. Em algum momento, em 2014, em 2012, eu precisei ajudar minha família com uma tia, a qual estava precisando de cuidados, e eu aprendi muito com essa minha tia. Eu fiquei cuidando dela de 3 a 4 anos, coloquei ela numa casa de repouso, cuidei dela mesmo, muitos familiares achando que eu estava avacalhando minha tia, mas não, na verdade eu fui o primeiro a cuidar dela nesse sentido. Só que isso em algum momento me trouxe agora eu tenho que cuidar da família toda. E aí eu comecei a tentar cuidar de todo mundo e mais uma vez eu dei com burros na água. E hoje eu acho que eu estou bem separado disso. Hoje eu contratei meus sobrinhos, um dos meus sobrinhos já se tornou meu sócio, eu acredito que o meu outro sobrinho um dia vai se tornar meu sócio também. Mas se precisar, eu resolvo. Eu desligo, eu faço o estrado da sociedade, porque uma coisa é meu sobrinho, meu parceiro, meu amigo, outra coisa é meu sobrinho, meu sócio, meu colaborador e assim vai. Eu acho que esses são os pontos bem legais. Você que está de repente trabalhando numa empresa familiar e acha que eu estou sendo muito frio, muito separado, muito distante do meu funcionário familiar, entenda que o problema está em você. Entenda que o problema está em você. Eu sei exatamente o que eu estou falando e eu sei que isso é muito bom para mim como empresário e também muito bom para o meu familiar que é funcionário. A confusão mental entre família e profissionalismo, ela é ruim para ambos. Você só está se enganando.
tá bom? Então é isso, pessoal. Lembre dos 7 cuidados que a gente acabou de colocar. Resumindo, se você vai contratar um parente, ele deve passar pelo processo seletivo comum a todos os candidatos. 2. As regras da empresa valem para todos os funcionários, inclusive para ele. 3. Na hora de um feedback, separe o lado emocional do profissional. 4. Evite conversas informais do ambiente familiar no trabalho. 5. Deixe claro que ele não terá regalias porque é membro da família. 6. Pague para ele o salário do mercado. Eu falei para não pagar mais, né? Mas também não é certo pagar menos. Porque não tem nada a ver. Ele fala, mas ele é meu irmão, ele me ajuda. Não é assim que funciona. Tá? Então lembra disso também. 6. Salário do mercado. Nem mais, nem menos. E 7. Contratou e não deu certo, siga o processo de desligamento como você faria com qualquer outro funcionário. Muito obrigado pelo dia de hoje. Terça-feira que vem a gente volta a ter nossas aulas. Lembra que a gente tem aula de terça e quinta às 7 da manhã. E na última semana também a gente já tem 2 entrevistas com alunos do MGP. Provavelmente com o Ricardo, da Place to You, e depois com o Felipe, da Connect Bartenders. Mas aí, em breve, eu aviso vocês os horários, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Uma ótima semana para vocês. Tudo de bom. Valeu, valeu, valeu.